Olá, seja bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Limite. Veja agora fatos estranhos e inacreditáveis da Índia. Separamos aqui 7 fatos bem estranhos que só acontecem por lá. E aproveite e já se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações, para você ser informado sempre que tiver vídeos novos. Primeiro, a Índia é o país com o maior índice de anomalias do mundo. A população indiana vive em constante risco de anomalias congênitas por diversas razões, dentre elas o seu costume da universalidade do casamento, o grande número de gravidezes não planejadas, resultando em um alto número de fertilidade. Além disso, sua cultura aceita o casamento consanguíneo. Muitos dos fatores que levam a Índia a ter um grande número de crianças nascidas anualmente com anomalias congênitas é pelo fato de ser um país superpopuloso, o segundo país mais populoso do mundo, mas com PIB em torno de 2,07 trilhões de dólares. A China, por exemplo, país mais populoso do mundo, tem um PIB em torno de 10,87 trilhões de dólares. Caso que leva a mais possibilidade de acontecerem esses casos, já que o país não concentra tanto sua atenção em estratégias de saúde pública para diminuir índices. Pessoas que vivem na Índia e em outros países do sul da Ásia são particularmente vulneráveis a doenças genéticas raras. De acordo com uma análise que pode ajudar a detectar e prevenir doenças específicas da população. Um estudo liderado pela Harvard Medical School, HMS, nos Estados Unidos e pelo Center for Cellular and Molecular Biology, revela que os ancestrais indianos contribuíram significativamente para as altas taxas de doenças genéticas na população dessa região. Segundo, é um país extremamente sujo e poluído. Sua capital, Nova Delhi, é a cidade com o ar mais poluído do mundo. Costuma-se dizer que passar um dia na cidade é tão tóxico quanto fumar 50 cigarros. O cálculo é baseado na quantidade de material particulado 2,5, PM2,5, na atmosfera, que chega a superar em 40 vezes o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Em todo o país, a poluição atmosférica é responsável por cerca de 2 milhões de mortes precoces por ano. O PM2,5 é composto por partículas sólidas e líquidas muito finas, resultado do acúmulo de poeira, de fumaça de incêndios ou da queima de combustíveis fósseis. Outras causas da poluição são a incineração de lixo, o uso de aerossóis e a poeira da construção civil. Os 20 milhões de carros que circulam diariamente em Nova Delhi são responsáveis por cerca de 40% da poluição atmosférica da região. A cidade fica próxima ao deserto do Rajastão, por isso há muita poeira nas ruas, o que agrava o problema. A cadeia de montanhas do Himalaia, ao norte, também dificulta a dispersão do material particulado. Terceiro, a vaca é animal sagrado na Índia. Na Índia, a vaca é um animal sagrado e pode circular livremente pelas ruas. A tradição nasceu na religião hindu, onde os deuses usam os animais como veículo ou meio de transporte. É o caso da vaca de Shiva, conhecida como Nandi. Além de carregar Shiva, o bovino teria o papel de controlar os impulsos do deus apontado pela religião como o ente responsável pela renovação. A vaca é considerada um animal perfeito, pois existe desde a época do paraíso. Também se acredita que o animal seja uma expressão de espiritualidade. Segundo os hindus, a deusa Lakshmi, que é a deusa da fartura, riqueza, poder e prosperidade, quando se manifesta através da vaca, traz a riqueza do leite abundante e cheio de nutrientes. Quarto, agricultores suicidas. Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, estima que aproximadamente 59 mil fazendeiros indianos tenham cometido suicídio nos últimos 30 anos, por conta do aquecimento global. Um dos destaques do estudo publicado no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences é o fato de o aumento da temperatura durante a época fértil impactar diretamente a vida dos fazendeiros. O aumento de 1 grau Celsius em dias mais quentes que 20 graus Celsius poderiam causar até 67 mortes no país. Em contraste, a temperatura fora da época de crescimento não gera impactos, afirma Carleton na pesquisa. Sinais de comportamento suicida. Dados de 2013 revelam que 52% das famílias indianas que sobrevivem da agricultura têm dívidas, com empréstimos de 47 mil rúpias, cerca de 2,3 mil reais.
Cerca de 60% do total de terras cultivadas não possui instalações de irrigação e depende exclusivamente da chuva. Quando não chove, o impacto é catastrófico. Mesmo com as políticas de prevenção do governo, a relação entre as mortes e o aquecimento global permaneceu constante nos 47 anos estudados. Isso tudo mesmo com o robusto crescimento econômico da Índia e grandes melhorias no campo agrícola nesse período. Quinto, trabalho infantil é comum na Índia. É com a ajuda de um espigão metálico pontiagudo e de grandes dimensões que as crianças na zona leste da Índia extraem do interior de crateras escuras materiais que produz parte dos automóveis e produtos de beleza a que dificilmente terão acesso ao longo das suas vidas. O ciclo de pobreza que estão presas não os permitirá ter chances favoráveis de crescimento, o Hindustan Times confirmou em pesquisa, com base num relatório de maio de 2018 elaborado pela Comissão Nacional de Proteção dos Direitos da Criança, que um total de 4.545 crianças desses distritos abandonaram a escola para trabalhar em minas. De acordo com a comissão, uma criança recolhe, em média, 5 a 6 quilos de aparas de metais semipreciosos por dia, e vende a traficantes ilegais por 5 a 10 cêntimos por quilo. Ou seja, uma criança realiza diariamente entre 30 e 60 cêntimos. E apesar desse esforço, nem por isso são escassos os casos de malnutrição infantil, que atingem entre 14% e 19% das crianças nos referidos distritos. A morte de crianças nas minas é também infelizmente muito comum e deve-se sobretudo a abatimentos de terra. Se você está gostando desse conteúdo, então deixe seu comentário, isso ajuda o vídeo a ser visto por mais pessoas e nos ajuda a produzir sempre mais conteúdo. Sexto, maior burocracia de toda a Ásia. Os planos do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, de transformar a Índia em alternativa comercial, são dificultados pela burocracia e pela insegurança jurídica que pautam o ambiente de negócios local. A Índia é um dos países com quem se tem maior facilidade em fazer negócios, segundo dados do Banco Mundial. Já o cumprimento de contratos deixa a desejar, o sistema judicial da Índia possui quase 40 milhões de processos pendentes. Em 25 tribunais superiores estaduais, 173 mil aguardam desfecho há mais de 20 anos. Desses, mais da metade tem o governo como uma das partes envolvidas. Lentidão recorrente. Um caso emblemático foi um falsificador de açafrão condenado a 1 mês de prisão e uma multa de 500 rúpias equivalente a R$ 36. A ação terminou em fevereiro após 38 anos. A aquisição da cadeia indiana de hospitais, Fortis Healthcare, exemplifica a burocratização envolvida. A empresa de saúde Malaya Healthcare precisou de 4 anos de negociação para chegar a um acordo de 500 milhões de dólares com os bilionários envolvidos no empréstimo. Sétimo, o templo da deusa Karni-Mata no estado do Rajastão é tomado por ratos. A cerca de 30 quilômetros de Bikaner, no Rajastão, norte da Índia, em Desek, existe um grande templo dedicado a Karni-Mata, uma deusa que viveu no século XIV e que ficou conhecida por diversos milagres que realizou durante a vida. Por isso foi considerada como a reencarnação da deusa Durga, a deusa do poder e da vitória hindu. Karni viveu nessa região da Índia durante 150 anos, e depois de sua morte o Maharaja Ganga Singh mandou construir um enorme templo com portões de prata, cavernas trabalhadas em mármores brancos e uma suntuosa cúpula de ouro no topo para adorá-la. Mas não é a arquitetura que faz deste templo um lugar inusitado, e sim seus sagrados habitantes, os ratos. Assim como as vacas, os ratos também são considerados sagrados para os hindus. Neste templo, eles são adorados como deuses. Mais de 20 mil ratos vivem livremente no templo, e são visitados por milhões de fiéis de toda a Índia há muitos anos. Muito obrigado por assistir até aqui, tenha uma ótima semana, e até o próximo vídeo.